Você sabe como reagir ao volante caso aconteça algum imprevisto com o carro? O iCarros veio ao Autódromo de Interlagos para conferir um curso de direção defensiva e dar algumas dicas para você. Confira aí. Para dirigir você tem que ter concentração. Hoje o mal do século é a distração. Quer uma distração interna ou externa? A externa ainda você controla, é o celular, enfim, uma série de coisas que você tem condição de desligar e não fazer. A interna que é o grande problema. Eu faço um desafio para quem está assistindo. Se você nunca saiu do plano A e foi ao ponto B e de repente tinha um buraco na via e você falou, eu montei esse buraco, estava aqui ou não? Isso quer dizer o seguinte, que nesse percurso a sua distração foi tão forte que você não enxergou uma variável perigosa que é um buraco. Podia ser uma criança. O piloto, quando vê que tem óleo na pista, se ele não conseguir desviar, ele sabe, é certeza que vai bater. Então, é olhar antes. Segundo o instrutor Kaká Clouzet, a atenção do motorista é fundamental em situações de emergência. Em caso de buraco ou de animal na via, o mais importante é a agilidade para frear, pois neste caso, cada segundo pode fazer a diferença. Sob chuva, a atenção tem que ser redobrada e alguns cuidados especiais têm que ser tomados. Quando chove, você tem que lembrar que a sua aderência não é a mesma do seco. Então os cuidados têm que aumentar, desde a manutenção até o seu jeito de dirigir. É claro, a primeira coisa é coordenar a velocidade. Muitas vezes você tem que baixar a velocidade. O quanto baixar, não dá para você determinar um percentual, porque você não sabe o volume de água, capacidade de drenagem do pneu. Sobre chuva, o que nós não devemos fazer é andar nas faixas onde você tem um trânsito muito forte de ônibus, caminhões, porque você tem um acúmulo de borracha e sempre há uma chance de ter um pouco de óleo diesel. O que você não deve fazer é andar numa marcha muito longa e nem muito curta. Aumentar a distância do veículo que vai à frente. E sempre lembrar, se eu precisar parar ou precisar fazer uma curva, a minha aderência não é a mesma que o seco. Eu tenho que ter um jeito diferente de fazer. Por isso uma recomendação nossa de evitar dirigir à noite, viajar à noite e principalmente se estiver chovendo. Aquilo que você não enxerga, você vai ter dificuldade para dominar. E não adianta acelerar sem saber frear. Mas o que deve ser feito na hora da frenagem? Primeiro, enxergar o que vai à frente. Segundo, é necessário frear? Você tem que estar bem posicionado. Para quê? Para ter agilidade, para ter carga no pedal, sabe? E hoje com o carro, com a ABS, ficou muito mais fácil. Aplica a força total e só tira o pé do freio a hora que precisar mesmo, que o carro parou. Enquanto não parou, enquanto não chegou a zero a roda, você não tira o pé do freio. Lembrando, se é um carro mecânico, pé na embreagem para você ter o controle motor do carro. Aqui não tem ABS, a coisa fica mais difícil, você tem que, vamos dizer, devolver a aderência, ou seja, acionar o freio e soltar. Se você fizer as manutenções que o fabricante manda, num lugar que faça bem feito, que cada 2 anos trocar o óleo de freio, dificilmente você vai ter o chamado fading, né? Se caso aconteça isso, o que tem que fazer é tentar aliviar, frear menos, usar mais o freio motor para esfriar o sistema de freio. Além de evitar imprevistos, também é preciso reconhecer quando o carro tem algum problema. Tem que pensar que é um equipamento mecânico e que você tem que fazer um checklist constante. O que é? Antes de entrar no carro, dá uma olhada, você vai ver se tem um pneu murcho, tem uma lanterna trincada. No primeiro minuto, você tem que lembrar que é a hora que vai sentir o carro. Então tem um barulho estranho, tem que sentir naquele primeiro minuto. Se o volante está torto, se o carro puxa para um lado para o outro, trepida, é naquele primeiro minuto. Passou o primeiro, o segundo minuto, você já vai automatizar, você já acaba introspectando esse problema e não sente mais. Hoje em dia, dificilmente um pneu estoura em movimento. O pneu melhorou muito. Para estourar, ele precisa de uma agressão anterior, ou seja, ele precisa pegar um buraco, cortar 1 ou 2 camadas, né? Se acontecer, frear suavemente, reduzindo marcha, baixar a velocidade, parar num lugar seguro para trocar. E lembre-se, lugar seguro, se for rodovia, claro, o acostamento, sinalizar com triângulo, com pisca-alerta. O
veículo precisa de comando. Todas as vezes que eu andei e não lembro do que eu fiz, eu não comandei, eu fui comandado. O tempo todo você tem que comandar, enxergar, dominar, prever. Principalmente enxergar antes e prever, enxergar antes e prever. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E lá no iCarros tem muito mais.